Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Sérgio Bebiano. Ele falará sobre o tema Conflitos de Gerações. Ele é presidente e fundador do Centro Espírita Jesus de Nazaré, é empresário e contador, é palestrante e facilitador de reuniões de estudo. Trabalha incansavelmente na divulgação do espiritismo cristão, com grande ênfase na área mediúnica e do atendimento desobsessivo. Seja bem-vindo, nosso querido amigo Sérgio Bebiano. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Ixi, mas está muito devagar, hein? Vamos começar de novo? Boa noite, pessoal! Assim que eu gosto, né? Com alegria. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade maravilhosa de nós estarmos aqui hoje nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, nessa casa de paz, de luz, nessa casa de orações. Hoje, meus queridos, é um prazer muito grande nós estarmos aqui para falarmos aqui de um tema realmente muito difícil, um tema muito importante. Nós vamos falar aqui hoje sobre convivência, nós vamos falar hoje sobre afetividade, sobre conflitos de gerações, sobre os relacionamentos familiares, relacionamentos entre pais e filhos. Isso tudo é o que nós estaremos falando aqui hoje, sobre a questão dos conflitos. E a gente pode começar a refletir hoje aqui sobre tantos conflitos. Por que tantos conflitos na Terra? Olha só, às vezes a gente vê guerra entre nações, guerra entre povos de uma mesma nação. Vemos aqui guerras por motivos diversos, guerras por interesses pessoais. Vemos guerras por motivos financeiros. Às vezes, aqui, vemos pessoas matando em nome de Deus. Quem é que disse que Deus quer que a gente mate os seus filhos em nome dele? Olha só. Não é verdade? E às vezes a gente vê imagens na televisão de uma guerra civil. Vemos ali as crianças sendo chacinadas e achamos aquilo um absurdo. E de fato é. Mas muitas vezes, meus queridos, dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa, não é muito diferente. Resguardado, obviamente, as devidas proporções, a gente às vezes transforma o nosso lar num verdadeiro inferno, uma verdadeira batalha ali, uma verdadeira guerra. E às vezes vemos discussões terríveis dentro do nosso lar, às vezes por coisas graves, mas na sua grande maioria vemos ali discussões por coisas tão banais, coisas simples. E transformamos aquela situação num verdadeiro inferno. É claro que não no nosso lar aqui de nós, né, meus queridos? Ninguém aqui tem problema de relacionamento familiar, não é verdade? Ninguém aqui tem problema com seus pais, ninguém aqui tem problema com seus filhos, com seus entes queridos. Na verdade, nós estamos aqui hoje estudando um pouquinho mais para ajudar o nosso vizinho, porque ele tem problemas terríveis. E aí nós vamos ajudá-lo a resolver os seus problemas ali que ele tem de relacionamento com seus filhos, com seus pais, não é verdade? Ou não? Se temos, nós não deveríamos ter. Porque nós já temos aqui o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, dessa doutrina consoladora, essa doutrina que vem nos ensinar o motivo do porquê estamos reencarnados no seio da nossa família. E nós já sabemos, meus queridos. Mas nós sabemos também das dificuldades de relacionamento, sim, desses conflitos de gerações. Porque muitas vezes, quando na nossa época, os mais velhos principalmente, aqui, quando os nossos pais, por exemplo, nos impediam de fazer alguma coisa, como por exemplo de ir numa festa, chegar mais tarde em casa, uma roupa mais decotada, ali implicava uma roupa mais extravagante, implicava ali com a nossa namorada, com o nosso namorado, não liberava o carro, nem a moto, não é assim? Como é que a gente chamava ele, vocês lembram? Quadrado, né? Você é quadrado demais, pai, tá doido, é? Você é bobo, hein?
você está muito quadrado, não é assim? E hoje, como é que chama então? Redondo deve ser, não é? Porque hoje tudo desce redondinha, tapinha na bundinha, para lá e para cá, não é assim? Mas nós temos que entender, meus queridos, como que os nossos pais foram criados. Nós estamos criando os nossos filhos de uma forma diferente como nós fomos criados. E os nossos filhos vão criar os filhos deles de outra forma ainda. De outro jeito. Isso é um processo. Para não falar da vida dos outros, eu falo da minha. Porque aí não tem problema. Eu fui criado de uma forma muito firme. Mas o meu pai, mais ainda. Meu pai era caminhoneiro. O pai dele também fora caminhoneiro. Trabalhava na roça. Então foi criado numa linha assim, muito dura, muito rígida, uma educação muito firme, muito severa. Meu pai me contava que apanhava todo dia. Todo dia levava uma surra, mesmo sem precisar. Aí meu avô falava assim, não sei porque eu estou te batendo não, mas você deve saber porque você está apanhando. E se não está fazendo nada não, fica de crédito. Né? Era assim, a turma era no chicote mesmo, era no couro naquela época. E eu fui criado assim, firme. Mas eu me lembro de uma ou duas surras que eu tenha levado, mais ou menos ali. Mas o respeito pelo meu pai, pela minha mãe, era enorme. A gente tinha um respeito que era um misto de respeito misturado com medo. Essa é a verdade. Então a educação nossa era pelo olhar. Os mais velhos se lembram disso? Olhava, a hora que o pai e a mãe olhavam assim, aí você fala, nossa, estou ferrado. E se o olhar viesse assim, nossa senhora, aí você já tremia. Assim, nossa senhora, aí eu estou fincado mesmo. Não era assim? Era no olhar, você já sabia, aquele olhar te fuzilando. Você vai, como diz, a hora que chegar lá em casa, você vai ver. Né? E era assim, a educação era firme, tinha um respeito muito grande. Quando o pai e a mãe chamavam, vem cá, onde tivesse você via voando. Você passava por cima da mesa, por debaixo da mesa, corria, você, sim senhor, pois não, não é? Hoje, você olha para o seu filho, você olha com a cara assim, você fica olhando para ele, você está olhando para quê? O que você está fazendo? O que foi? Nunca viu não? Não é assim? Aí você vai, não. E fica ali. Hoje é diferente. Eu me lembro que, quando criança, eu e minhas duas irmãs, e a minha mãe, meu pai viajava muito, de caminhão, e ela me chamava, nós vamos visitar sua avó. E aí arrumava gente, né, que tinha que ser tudo arrumadinho, porque naquela época, educação severa, a mãe assim, né? Se o filho era mal educado, era problema da mãe. A mãe é que não soube dar a educação, e ela levava a culpa. Então, era uma competição da mãe, quanto que os filhos eram mais educados do que os outros. E aí ela falava para a gente, vai visitar sua avó. E você sabe, né? Olha a educação. Chega lá, e minha avó gostava de fazer uns biscoitos de polvilho. Você sabe aqueles biscoitos de polvilho, aqueles assim, ó? Aquele trem bom demais, né? Já deu até fome aqui, aquelas delícia. E ela falava assim, nós estamos lá, você sabe que sua avó gosta de fazer biscoito, né? E um só, hein? E ai de você se vocês pegar dois. Em casa nós acerta as contas. E aí você já ia pensando no biscoito, na hora que você chegava lá. E aí pegava o ônibus, era longe, morava num bairro distante. Descia lá embaixo, tinha que subir um pedação a pé ainda, né? Naquela época era tudo mais difícil. Aí chegava na casa da vovó. E aí, conversando, aí a gente olha que a mãe não olhava, a gente fazia para a vovó assim, despistar, né? Cadê o biscoito? Aí a avó, vou fazer biscoito, vocês querem? A mãe já olhava para a gente, né? Aí vinha aquele biscoito, cheiroso, de polvilho, quentinho, e a garrafa de café. Aí você enchia um copo de café, grandão, e pegava um biscoito, um só, a mãe de olho. E aí você ia fazendo o quê? Você ia economizando o biscoito. Para tomar tudo com café, porque senão, né? E sempre o biscoito acabava primeiro que o café. Não tinha jeito. Aí sobrava aquele monte de café e o biscoito já tinha acabado. Aí você olhava, aí a avó chegava assim, quer mais? Aí a mãe só olhava para você, né? Aí você olhava para a mãe, olhava para o biscoito, olhava para a mãe, olhava para o biscoito. Meu Deus, será que compensa? Aí você ia lá assim, quero. A hora que eu falava, quero. Nossa Senhora. Aí assim, já que eu vou apanhar, eu vou pegar uns 3 de uma vez, né? Para compensar. Aí eu pegava. Meu filho, o bicho pegava. Mas isso é meio... Aí você aproveitava. Hoje, assim, que é isso, mano? Pega lá, as meninas, né? Não existe mais esse respeito. A forma como nós fomos criados ali,
dessa questão. E não existia diálogo. Eu não tinha como conversar com os pais. Eu não conversava com meu pai. Como é que eu ia conversar de uma forma franca e aberta? Não tinha abertura, porque não existia essa forma ali. Então não havia espaço. Como é que eu ia conversar sobre sexualidade, sobre drogas, essas coisas todas? Fui aprender tudo na rua, depois de mais velho, tá certo? Meu filho, que hoje tem 20 anos, já foi criado de uma forma totalmente diferente. O diálogo é franco, o diálogo é aberto, a gente conversa sobre sexualidade, a gente conversa sobre drogas, a gente se abraça, a gente se aperta, a gente se beija. E mesmo eu, depois de casado, eu já ainda tenho essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade pela forma como os nossos pais foram criados. Olha só, cabe a nós quebrar essa barreira. Meu filho nunca levou um tapinha sequer. Olha só, quando ele tinha 5 anos, ele chegou perto de mim e falou assim: papai, me dá uma chinelada na minha bundinha para me ver como é que é esse negócio. Ele ia na escola, os meninos, colegas dele, falaram: eu levei uma chinelada hoje na bunda. Eu falei: mas como é que deve ser esse negócio, né? Então ele pediu: ô meu filho, eu disse a ele, agradeça a Deus para a gente nunca ter chegado nesse estágio, nesse ponto. Não que eu passe a mão na cabeça. Minha educação é firme, é rígida, pautada na ética, na moral, ali, na honestidade. O castigo às vezes é necessário, mas o castigo razoável. Lá em casa, naquela época, existia um sofazinho, pequenininho. Eu chamava ele de pensador. E os meninos de hoje, meus queridos, menino de hoje é esperto. Menino de hoje não é aqueles bobão igualzinho era a gente no passado, não. A gente saía sempre agarrado na barra da saia da mãe da gente, olhando assim, nossa, morrendo de medo de tudo, né, de vergonha. Os meninos hoje, não, os meninos hoje pega o celular, mano. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e 8 meses, ela entra em tudo quanto é aplicativo, ensina a mãe dela como é que faz. Não, mãe, é assim que faz, aqui, ó. Já viram como é que o parto hoje está difícil para nascer as crianças? Por quê? Porque a hora que nasce, o menino já está com o tablet lá saindo, está custando sair lá. Não vai largar para trás, não. Já nasce com o celular, hashtag cheguei. Manda zap para todo mundo. Toda a área, todo mundo. É assim, menino hoje é esperto demais. E sabe quando está fazendo a coisa errada. A criança pega lá, ele vem andando, olha para você, despistado. Não é assim? Pega, e você olhando, e o menino está lá. Aí pega e faz a coisa errada. Aí o que o pai faz? Que bonitinho, olha para você ver. Esperto, né? Esperto não, mal educado. Aí você está incentivando. Meu filho, quando fazia alguma coisa errada, eu falei: vem cá, meu filho, vai ficar de castigo. 2 minutos lá no pensador. Ele ia para lá, sentava, ficava bravo, tirava a roupinha, ficava peladinho, chorava. Gente, 2 minutos para uma criança é o resto da vida. Loucura. Passava 2 minutos, já venceu o tempo. Agora vem cá, vamos conversar com o papai. O que você fez está certo? Não, papai. O que tem que fazer? Desculpa, papai. Vai fazer de novo? Não, papai. Então tá bom, pode brincar. E as pessoas, às vezes, quando vão castigar os seus filhos, ali, acham que estão educando, mas na verdade estão descontando a sua raiva neles. Aí a criança ou o adolescente faz alguma coisa errada, aí vem o pai e vem a mãe para te castigar. Nunca mais na sua vida você vai assistir televisão, você vai ver. Nunca mais? Nunca mais você vai usar celular. Nunca mais você vai usar internet. A partir de hoje, nunca mais você põe o pé na rua. Sem noção. Amanhã tem escola. Vai ser burro. Isso é tolo. Como assim nunca mais põe o pé na rua? Aí você tem 80 anos, eu tenho 80 anos, mas eu nunca mais saí de casa, meu pai não falou que não podia. Que isso? O menino olha para você, é muito sem noção esse cara, perdeu o moral. Por quê? Você não está educando, você está descontando a sua raiva nele. E isso não é educação. Aí fez uma coisa errada, hoje não tem televisão, não fez dever, então hoje não tem televisão. Não, mas hoje é o dia do desenho animado. Não, hoje não tem. Hoje não tem internet. Hoje não tem celular. Pronto. Então, é um sentimento de perda que ele vai ter, mas uma coisa razoável, para que ele possa entender essa questão. E a gente vai ver, meus queridos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente lá no capítulo 14, honrai vosso pai e honrai vossa mãe, nós vamos ver a responsabilidade nossa, enquanto pais que estamos,
Nós não somos pais, estamos pais. Somos tutores daqueles que Deus nos confiou. E a responsabilidade de dar a educação, a moral e ensinar o caminho reto a seguir, cabe a nós. A responsabilidade, a obrigação, a palavra é essa, é nossa. Se nossos filhos vão ou não vão seguir os nossos conselhos, os nossos exemplos, é outra história. Mas nós temos a obrigação ali sim de ensinar os nossos filhos. Implantar o culto do evangelho no lar. Quem ainda não faz aqui, faça. Pegue a orientação aí na casa, ou os amigos internautas que nos assistem agora na casa espírita onde estão residindo, para que possam aprender a fazer essa coisa maravilhosa, essa bênção de Deus, que é o culto do evangelho no lar. Lá na casa dos meus pais hoje é uma bênção. Meu pai parou de beber, a paz voltou ao lar. Essa é a verdade, meus queridos. E nós temos que dar o nosso primeiro passo. Nós, espíritas que estamos como espíritas agora, nós temos a obrigação, porque nós temos o conhecimento. Então cabe a nós dar o primeiro passo. A responsabilidade é nossa. Muito será pedido a quem muito foi dado, já nos ensinaram. Isso também quer dizer conhecimento. E se nós temos o conhecimento, cabe a nós dar o primeiro passo em relação àqueles nossos entes queridos que ainda não têm o conhecimento dessa doutrina maravilhosa. E nós estamos reencarnados aqui, meus queridos, no seio da nossa família, não é por acaso. Foi tudo planejado. E nós concordamos com a maioria das vezes. E nós reencarnamos aqui junto aos nossos espíritos familiares por afinidade, para a realização de tarefas em conjunto, para um ajudar o outro a progredir, mas também para nos reconciliarmos. Por isso a gente vê no seio da família pessoas que não se dão bem, irmãos que não se bicam, pai que não dá certo com o filho, que não dá certo ali com a mãe. Aquele inferno ali. Por quê? São espíritos antagônicos, que já vêm lá do passado com essa rixa. Esse é o objetivo da reencarnação no seio daquela família, é a reconciliação. E cabe a nós nos esforçarmos para isso. E nós vemos situações nas famílias como brigas terríveis entre pais e filhos. Vemos assassinatos nas famílias. Pais matando filhos, filhos matando pais, irmão matando irmão. Que só a doutrina espírita consegue explicar o porquê de tanto ódio, o porquê de tanto rancor. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos fazer diferença, nós podemos dar assim e devemos dar o primeiro passo. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas a minha família é difícil demais, mas é o meu destino, não é? Eu tenho que passar por isso mesmo. É o destino, fazer o quê? Não, meus queridos. O destino está aí, mas a gente pode mudar. As pessoas falam, mas isso não é o destino? Não existe destino? Existe. Existe destino sim. Ele não está traçado? Está. Existe destino e ele está traçado. Mas ele é definitivo? Não. Não é definitivo. Nós podemos mudar o nosso destino. Podemos mudar para melhor ou para pior. De acordo com as nossas atitudes, com os nossos atos, com os nossos pensamentos. Nós podemos reprogramar a nossa vida. Porque o destino está constantemente sob o nosso controle. Tem uma lição muito bonita que eu gostaria de dividir com vocês. Está no livro O Modo de Entender uma Nova Forma de Viver, ditado por Hamed, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. E na sua lição primeira deste livro está intitulado a lição Reprogramação. Depois leiam esse livro, que tenho certeza que muito ajudará vocês. Hamed nos ensina com uma propriedade maravilhosa, esse espírito de grande escola. Ele fala que nós podemos reprogramar a nossa existência. Olha só. E ele nos ensina mais ou menos assim. Essa lição fala assim. Nascestes no lar de que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades. Olha só, os teus parentes e amigos são almas que atraístes com as tuas próprias afinidades.
Ele fala assim ainda: tu escolhes, recolhes, buscas, atrais, modificas, expulsas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e atitudes são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. E ele fala assim ainda: reprograma a tua meta, busque o bem e viverás melhor. Olha só. E ainda fala assim: não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Olha só. Isso, meus queridos, por si só já não precisava de falar mais nada. Nós podemos mudar tudo. Essa é a verdade. Então vamos começar a abraçar os nossos pais, abraçar os nossos filhos, os nossos entes queridos, dizer que nós os amamos, o tanto que eles são importantes para nós. E aí eu pergunto para cada um de vocês que aqui se encontram: há quanto tempo nós não falamos isso para o nosso ente querido? Qual foi o último dia que você chegou perto dele, perto dela e disse: eu te amo, você é importante na minha vida? Qual foi o último dia, meus queridos, que nós fizemos isso? Eu quero passar uma mensagem para vocês aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa mensagem, que se chama A Arte de Saber Viver. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça, no mínimo, sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para dizer "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando?
Só essa mensagem, meus queridos, já nos levaria aqui a profundas reflexões. Essa é a verdade. E não adianta depois nós ficarmos chorando em cima de um caixão, pedindo ali perdão, pedindo abraço. Aquele corpo já não abraça mais ninguém. Nós temos que abraçar é agora. Nós temos que dizer que amamos é agora. Nós temos que beijar é agora. E às vezes a gente vai nos velórios e vemos ali as pessoas chorando, debruçando em cima de um caixão, pedindo perdão, pedindo um abraço. E às vezes eram pessoas do nosso relacionamento mais íntimo que viviam brigando, feito cão e gato. A gente até achava que quando um morresse o outro ia ficar feliz. E a gente acha que aquilo é hipocrisia. Mas não é hipocrisia, meus queridos. É uma palavrinha muito pequenininha que se chama remorso. É o remorso corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe o coração. E a pessoa fica lá, me abraça, me perdoa. Não abraça mais. Até porque se abraçasse eu queria ver, viu? Ficava lá, me abraça, me perdoa. Está bem, meu filho, eu te perdoo. E eu vou agindo no velório para tudo quanto é lado, né? Não abraça mais. Não tem mais vida física naquele corpo. Você perdeu o momento. O dia é hoje, a hora é agora, o momento é este. Nós temos que abraçar é agora, nós temos que dizer que amamos é agora, nós temos que reconciliar é agora, não é amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, meus queridos. Olha só, eu dirijo nesta casa uma reunião mediúnica. E eu converso com os amigos espirituais e com esses espíritos sofredores, como estou conversando com vocês aqui agora. E meu coração corta de dó quando entidades dessa natureza são trazidos a essa casa de misericórdia e choram. Choram como uma criança, com remorso. É o remorso corroendo-lhe o coração, corroendo-lhe a alma. Mas não adianta mais. Você perdeu o momento. Agora é a hora. Hoje é o dia. Então vamos mudar, meus queridos. Vamos engolir esse nosso orgulho. Dar o primeiro passo. Às vezes você pensa, pensamos. Mas se eu fizer isso que o Sérgio Bebiano está falando, eu vou estar dando o braço a torcer. O que é que ele ou ela vai pensar de mim? Olha só. Vamos parar com esse orgulho bobo, meus queridos. Porque esse orgulho só vai nos levar para um lugar. Para o fundo do poço. E para sair de lá é muito difícil. Então vamos aproveitar essa oportunidade dessa nossa reencarnação. Vamos fazer a nossa parte. E vamos dar valor à família. Porque senão depois que nós a perdermos, e aí perdermos entre aspas, não é? Esse sentimento de perda, aí nós vamos ver o tanto que ela vai nos fazer falta. Porque família, meus queridos e queridas, é a base de tudo. Família é tudo. Há muito tempo atrás eu contei um caso para vocês aqui. Mas eu quero contar novamente. Se alguém aqui já ouviu, vai relembrar. É uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Muitos anos. Mas que mudou radicalmente a minha vida. Radicalmente. Mudei todos os meus conceitos depois desse fato que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa muito ativa, sabe, meus queridos? Minha vida é muito louca, minha vida é muito doida. Meu tempo, eu não sei como que dá tempo para fazer tudo, mas no final Deus é tão bom que dá tempo para tudo. E eu viajo muito, para todo lado. Principalmente para Belo Horizonte. Belo Horizonte é meu caminhozinho da roça aqui. E eu paro muito, eu dou muito carona. Minha esposa diverte, cuidado com as caronas, uma hora vai dar problema. E eu paro muito nas estradas por os andarilhos também. Às vezes, tá aquelas pessoas andando ali com um saquinho nas costas. E a minha esposa prepara umas matolinhas, que eu chamo de kits de sobrevivência. Ali vai roupas, coloca roupas ali usadas, em bom estado. Colocamos ali shampoo, sabonete, coloco papel higiênico, coloco leite em pó, coloco alguns lanches, algumas coisas. Levo sandálias, levo tênis, levo cobertores, roupas de frio. E vou levando, e vou parando para os andarilhos na estrada. E vocês precisam ver as histórias dessas pessoas. E essa semana mesmo, eu parei para um desses andarilhos, e aí eu paro com muito jeitinho, porque eles ficam com medo de chegar perto da gente. Tem pessoas que maltratam eles, batem nessas pessoas, jogam o carro em cima deles. E aí estava lá um senhor, eu chamei, aí ele veio olhando assim, meio receoso. Eu disse, meu amigo, como é que você chama? Eu me chamo João. E aí, João, você está vindo de onde? Eu estou vindo do Rio Grande do Sul. E você está indo para onde, João? Estou indo para o Rio Grande do Norte. O cara está atravessando o país a pé.
E falando assim, como se eu estivesse, eu estou indo ali na rua de cima, eu estou indo na rua de baixo. Né? E assim, de um estado para outro, de uma cidade para outra. Só, mas e aí, João, você tem família lá no Rio Grande do Norte? Não, é só eu e Deus. Mas quem tem Deus tem tudo, né? Carinha mais boa. Eu disse, ô, senhor João, deixa eu te falar uma coisa. É que minha esposa preparou um lanchinho aqui, você não aceitaria para você tomar um cafezinho mais tarde, não? Ô, senhor, eu estou morrendo de fome. Desde ontem que eu não como nada. Eu estava dormindo na guarita ali atrás e rezei muito e pedi a Deus para que alguém pudesse me dar alguma coisa de comer. E eu separou. Olha como que Deus é bom. Que maravilha. Assim, pois é, tem umas roupas aqui também. Não, tem roupa também. Que bom, eles me roubaram. Os caras roubaram o andarilho, velho. É muito sem noção. Né? Pois só estou com essa roupa aqui. Eu disse, pois é, mas eu tenho aqui. Como é que você está aí de sandália? De calçado? Só eu estou com um chinelo. Um chinelo, não é um par, não. Um chinelo. Mas como assim? É porque o outro estragou e não teve conserto. Aí eu estou andando com uma hora que um pé fica cansado, eu vou e troco. Vai revezando. Né? Aí passei para ele ali o calçado que eu tinha, né, os cobertores, enfim. E aí eu perguntei para ele assim, e grana, João? Como é que você está de dinheiro aí? Ô, só, estou quebrado. Não, eu tenho 25 centavos, eu achei ali no posto, ali atrás, ali, ó. Não sei se você está brincando comigo, João. Você não tem dinheiro não, cara? Eu ia te pedir um dinheirinho emprestado, só estou precisando. Eu sou, se eu tivesse, mas não tem problema não, você pode ficar com os 25 centavos. Olha o desprendimento. Pode ficar com esse dinheirinho aqui. Não, João, estou brincando com você, você não aceitaria um dinheirinho para você tomar aí um almoço aí para frente, comprar um remédio, qualquer coisa, se precisar? Só, mas você já me deu esse monte de coisa, você vai me dar dinheiro também? Aceita, aí aceitou o dinheiro. E ele falou assim para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o senhor é? Eu assim, como assim? O senhor é político? Eu disse, não, João, não sou não. Eu assim, o que o senhor é então? Eu sou um cristão, João. E por que você está me ajudando? Então deixa eu te fazer uma pergunta, João. Se você estivesse no meu lugar, nesse carro aqui agora, e eu estivesse no seu lugar, você iria me ajudar? Claro que eu ia ajudar. Então, eu só estou fazendo a máxima de Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. E aí, vou sempre ajudando essas pessoas. E dou muito carona. E minha esposa sempre me diverte. Cuidado com as caronas, uma hora você vai ser assaltado aí, né? Violência do jeito que está. Mas não é para todo mundo que eu dou carona. Eu sigo a minha intuição. Meu espírito protetor sempre fala para mim. Então eu estou lá, eu paro. Não para não, eu vou embora. E aí eu estava voltando numa sexta-feira, eu nem pensava ainda em construir essa casa aqui, meus queridos. Isso foi há muitos anos atrás, eu era voluntário, lá no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Eu dirigia uma reunião mediúnica lá nas sextas-feiras também. E aí eu estava vindo já no adiantado da hora, já tarde, de tardezinha, atrasado para chegar a tempo aqui em Divinópolis, nessa reunião. E aí quando eu cheguei ali em Joatuba, para quem conhece, e tinha uma senhora pedindo carona. E uma criança de mais ou menos uns 9 anos de idade. E aí, pedindo carona, aí eu vi a vozinha, para. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Encostei, olhei no retrovisor e vinha aquela senhora correndo com aquele monte de sacola, tipo sua sacolinha de supermercado. E o filho e a criança correndo atrás. Ela chegou e falou assim, ô moço, só me dá uma carona? Assim, para onde a senhora vai? Estou indo para Divinópolis. Eu também, então entra aí. Entrou ela na frente, Dona Carla era o seu nome. E seu filho Pedro entrou atrás. E eu, meus queridos, eu adoro chocolate. Eu sou chocolate, na verdade. Meu carro fica cheio de chocolate. Aí eu falei, e aí, Pedro, chocolate? Quero, então vamos. Aí vamos comer chocolate. E aí, Dona Carla, só mora lá em Divinópolis? Não. Na verdade, eu sou lá do Vale do Jequitinhonha. Para quem aqui não sabe, o Vale do Jequitinhonha é uma das regiões mais pobres aqui em Minas Gerais, meus queridos. Lá realmente tem muita pobreza. Eu disse, mas o que a senhora está fazendo tão longe de casa? A minha história, Sr. Sérgio, é muito complicada. Meu filho, e eu tinha um marido. E a gente morava lá no Vale de Jequitinhonha. Mas meu marido era alcoólatra. E todos os dias ele chegava em casa bêbado e ele me dava uma surra. Eu apanhava todo dia. Todo dia era sagrado uma surra que eu levava dele. Mas aí depois ele começou a bater no meu filho também. Aí eu não aguentei. Porque só enquanto eu estava apanhando, tudo bem, eu aguentava, porque eu tinha um filho para criar. Mas ele começou a bater no meu filho. E aí eu não aguentei. E como eu só tenho o meu marido e meu filho, mas eu não aguentei ver sofrimento, peguei minhas coisinhas, coloquei dentro de umas malas que eu tinha, coloquei dentro de umas mochilas e fugi dele. Peguei umas caronas
e fui parar lá em Belo Horizonte. Eu disse, mas, e aí, dona Carla, o que a senhora fazia em Belo Horizonte? A senhora tem família? Ela falou, não, eu não tenho família nenhuma. É eu, meu filho Pedro e Deus. Mas Deus é bom demais. E quem tem Deus tem tudo, porque o Pai não falta. E eu olhava para aquela mulher, ela numa fé ali. E ela falou assim, e onde a senhora ficava? Eu ficava lá perto da rodoviária. E o que a senhora fazia? Eu vendia bala. Eu vendia balas nos semáforos para sustentar o meu filho. Fazia umas mensagens e vendia ali. Mas olha só, seus, como que Deus é bom. E eu estava vendendo ali sempre, e tinha uma senhora, Dona Maria, que sempre comprava de mim. Então ela me dava alguns alimentos também, ela me dava roupa. E aí ela me fez uma oferta. Porque lá onde eu estava, eles me roubaram, sabe, Sr. Sérgio? Roubaram as minhas malas, só sobrou essas sacolinhas aqui de plástico. E aí a Dona Maria me fez uma oferta para que eu pudesse trabalhar para ela se eu quisesse. Para ser caseira dela, que ela tem um sítio em Divinópolis. E ela perguntou, você não quer trabalhar para mim não? Aí você vai ser caseira, e aí você pode levar seu filho. Olha só, Sr. Sérgio, que maravilha, olha como que Deus é bom, Sr. Sérgio. E ela dava aquelas risadas, tinha um dente só, daqueles de estourar jabuticaba. E eu olhava para aquela mulher numa fé, ali numa perseverança, numa fé inabalável. E eu senti muita inveja dela. Porque eu passava naquele momento da minha vida, naquela época, por uma série de situações complicadas, dentro do lar, problemas profissionais. E eu achava que os meus problemas eram muito grandes. E eu achava, nossa, minha vida é muito difícil ali. E eu olhava para aquela mulher, sozinha, com seu filho e Deus. E ela me mostrava a fé na providência divina. E ela dava aquelas risadas. E eu olhava para ela assim, como pode uma mulher ter tanta fé assim e ter tanta certeza na providência? E a gente foi conversando. E eu falei assim, mas onde é que a senhora vai encontrar com a Dona Maria? Ela na tal de rua 1º de junho com Rua Goiás. Eu vou passar bem na porta. E aí cheguei ali bem no lugar, parei, falei, é aqui que a senhora vai ficar, Dona Carla. Mas, e a Dona Maria, como é que a senhora vai encontrar com ela aqui? Não, eu vou ligar para ela. Tem um telefone dela aqui na sacolinha, aí eu vou ligar, ela vai vir do sítio e eu vou poder ir para o sítio e meu filho vai poder estudar e vai trabalhar, e aí não vai sofrer o tanto que eu sofri. Olha só, que maravilha, e dava aquelas risadas, mas numa alegria, e eu não sentia isso. Eu disse, gente, como pode ter tanta fé assim, e ter tanta certeza? E aí eu perguntei para ela, a senhora já almoçou? Isso já era mais ou menos umas 7 horas da noite. Ela falou assim, não, eu não tenho dinheiro. Senhora, então, Dona Maria, Dona Carla, a senhora fica com isso que eu tenho aqui agora neste momento, e para a senhora poder dar um jeitinho aí. Eu falei, não precisa. Olha só, a mulher não esmolava, meus queridos, ela não esmolava. Ela falava, não precisa, porque eu vou ligar para a Dona Maria vai vir, vai nos pegar aqui, nós vamos para o sítio e lá a gente come. Não, sua mãe, vai que a Dona Maria está com um compromisso e demora a vir, né? Custei a fazer a mulher aceitar aquela doação. A senhora vai aqui nesse restaurante pertinho, que a senhora almoça e janta de uma vez só. E eu passei para ela ali os recursos e fui para a minha reunião mediúnica. E fiquei lá, muitas entidades se manifestando, e aquela mulher não me saía da mente. Exemplo para cada um de nós a ser seguido. E aí eu pensei, nunca mais vou ver Dona Carla e seu filho Pedro novamente, não é? E aí passou o final de semana, passou a segunda-feira, que normalmente eu ia para Belo Horizonte toda segunda-feira, num cliente que eu tinha lá. E só que naquele dia aconteceu tanta coisa que pela primeira vez eu não consegui ir para Belo Horizonte na segunda-feira. Tive que ligar, desmarcar meus compromissos e remarcar para o dia seguinte. E aí na terça-feira já saí atrasado, um adiantado da hora. E aí quando eu estava saindo aqui na saída de Divinópolis, ali no Centro Industrial, para quem conhece, quem que eu vejo pedindo carona? Está lá a Dona Carla e seu filho Pedro. Gente, meus cabelos arrepiou tudo. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Aí parei, fiquei olhando no retrovisor e vem ela, Dona Carla, com aquele monte de sacolinha de supermercado e o filho Pedro correndo atrás. Chegou, ô moço, me dá uma carona. Sou Sérgio, senhor de novo. Eu disse, Dona Carla, não é possível. O senhor me dá uma carona para Itaúna? Falei, dou, entra aí. Entrou a Dona Carla na frente, entrou o filho Pedro atrás. Assim, chocolate, Pedro? Chocolate, vamos comer chocolate. E aí, Dona Carla, me conta o que aconteceu. Eu falei, você precisa de ver, Sr. Sérgio. Eu fui ligar para a Dona Maria e eu perdi o telefone. A sacola estava furada, eu perdi o telefone e tal. E aí,
mas não é possível. E o que a senhora fez? Uai, eu fui perguntar às pessoas, né, se alguém podia me passar o telefone da dona Maraíra, que mora em Belo Horizonte, que tem um sítio em Divinópolis. Eu perguntei às pessoas, você sabe que ninguém conhecia ela? Olha a simplicidade da mulher. E eu falei assim, mas não é possível? É mesmo? Se você acredita uma coisa dessa? Ninguém conhecia a dona Maria de Belo Horizonte, que tem um sítio em Divinópolis, ali na rua Goiás I de Junho. Né? E ela ficava indignada, porque ninguém conhecia a dona Maria, que é uma pessoa tão boa. E o que a senhora fez? Uai, aí com aquele dinheiro que você me deu, fui levando, fui procurar emprego. Não achei emprego, seu Sérgio. O pessoal não dá emprego pra gente não, né? Quando a gente fala que é lá do Vale de Jequitinhonha, eu fico com medo. Eles acham que a gente é ladrona. Eu não sou ladrona não, viu, seu Sérgio? Eu falei, eu sei, dona Cara, imagina. Pois é. Mas aí o que a senhora fez? Eu fui procurando, não achei, aquele dinheirinho que você me deu acabou. Mas olha como que Deus é bom, seu Sérgio. Mas Deus é bom demais. Eu encontrei uma pessoa, e ela me falou que lá em Itaúna tem emprego demais. Tá cheio de emprego, tem emprego demais, tá todo mundo doido atrás de gente para trabalhar. Eu falei, dona Cara, você tá ficando doida? Só tá no Brasil, não existe não. Não, você chegar lá, você pode ver, tá todo mundo louco atrás de gente para trabalhar, e você pode escolher qual que você quer. Tanto que tem. E eu desesperado, e a mulher numa alegria. E eu estava doido lá dentro do carro. Não existe não, né? E a mulher ria e achava a vida mais boa. Deus é bom demais, só sei que eu vou chegar lá, e eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar. Né? E nós fomos conversando, né? E eu desesperado. Cheguei na porta de Itaúna, assim, Itaúna é aqui, dona Carla. Aí ela disse, a senhora tem parente aí? Não, você já esqueceu, seu Sérgio. É só eu, meu filho Pedro e Deus. Mas Deus é bom, olha para você ver. Disse, então, dona Carla, vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar para a senhora o que eu tenho disponível aqui neste momento, para a senhora aguentar a ponta uns dias aí, né? Eu disse, não precisa. Eu vou arrumar emprego, ué. Tá cheio de emprego aqui. Eu arrumo emprego, vou trabalhar, não tem problema. Eu disse, não, dona Carla, vamos fazer o seguinte, né? A senhora aceita essa doação aqui, aí a senhora não pega o primeiro emprego que aparecer, só pode escolher. Assim, se for assim, então tá. E eu fiquei parado ali um tempão na estrada, vendo aquela mulher com aquela criança descendo a estradinha para chegar lá no centro de Itaúna, refletindo sobre o amor que existia entre os dois. A ligação entre mãe e filho ali era muito forte. E a fé na providência divina. E que nós possamos, meus queridos, refletir muito sobre isso na nossa vida. Mas aí eu pensei, os dias foram passando e eu pensei, nunca mais vou ver Dona Carla e seu filho Pedro novamente, né? Pois é. E passaram-se 28 dias. Exatamente 28 dias daquele dia. E lá ia eu de novo, meu camisinho da roça, Belo Horizonte. Só que quando eu passo ali em Itaúna, eu já passo numa velocidade maior, né? A estrada. Eu já estava correndo, meu pezinho já é meio pesado mesmo. E aí quando eu estou passando em frente de Itaúna, quem que eu vejo pedindo carona? Dona Carla e seu filho Pedro. Gente, eu fiquei doido, né? Dizendo, não é possível. Esse cabelo arrepiou tudo ali. Aí eu custei parar o carro, estava em alta velocidade, parei lá na frente, fiquei olhando o retrovisor e vem a Dona Carla correndo atrás, ali com seu filho Pedro atrás. Já com umas mochilas e uma mala. Já deu uma melhorada, né? Era só sacolinha. E tinha muita sacolinha também junto. Tinha um monte de sacolinha, mas tinha umas malas e tinha uma mochila também. Aí ela chegou, ela disse, moço, sou Sérgio, o senhor de novo. Eu disse, Dona Carla, mas não é possível. Assim, e aí, só me dá uma carona para Belo Horizonte? Eu disse, pode entrar, já virei seu motorista particular mesmo, né? Só está faltando colocar o cap. Entra a Dona Carla na frente, entra o filho Pedro atrás. Chocolate, Pedro? Chocolate, vamos comer. E vamos comer chocolate. E aí, Dona Carla, me conta, o que aconteceu? Nem te conto. Mas vai contar sim. Conta, senão vai descer. Ué. Que isso? O senhor acredita que não tinha emprego? Eu disse, não é possível. É mesmo? Não tinha emprego lá, não? Disse, então tá, agora me conta uma coisa que eu não sei. E aí? Aí eu fui, mas olha só como é que Deus é bom. Eu encontrei uma pessoa, um senhor, um velhinho tão bom de coração. Ele deixou eu morar no fundo da casa dele, no cômodo. E aí, com aquele dinheiro que você me deu, eu fui fazer o que eu sabia fazer. Vender bala no semáforo. Aí eu fui lá na papelaria, comprei tesoura, comprei grampeador, comprei papel, comprei caneta, comprei tudo. E aí à noite, quando o meu filho dormia, eu escrevi umas mensagens. Sou Sérgio, vai ser que beleza. E vi umas mensagens tão bonitas que eu nem sabia o que eu estava escrevendo. A hora que eu acabava, a mensagem estava pronta. Olha só a mediunidade da mulher, gente. A mulher era mulher de psicografia, nem sabia o que era isso. Olha o amparo da providência divina, o amparo dos amigos espirituais. E aí eu ia lá e arrumava, tirava xerox, colocava tudo, as balinhas, tudo. E vendia lá no semáforo, na praça.
central. E o povo gostava das mensagens, Sr. Sérgio, você precisa ver. E aí, eu quero 10 daquela, eu quero 20 daquela. E aí com dinheiro, né, Sr. Sérgio, eu comprava mais, eu colocava uma margem de lucro, né, Sr. Sérgio? A mulher era inteligente. A mulher não era boba, não. E aí o tempo foi ficando bom, eu encontrei uma mulher lá, uma moça, Sr. Sérgio, como é que ela falou meio comigo, tal de empresária, né? Para arrumar uma lojinha para nós. Uai, dona Carla, mas se as coisas estão indo tão bem, por que só está indo embora? Ah, porque apareceu o fiscal da prefeitura. E ele falou que eu não podia vender nada lá não, que eu tinha que ir embora daquela cidade ali. E eu falei que eu não ia embora não, que eu não estava fazendo nada errado. Eu não estava roubando, não estava nada, eu estava só sustentando meu filho, que eu não ia embora não. Aí ele me ameaçou, falou que ia prender meu filho. Aí eu fiquei com medo, né? Se eu prender meu filho, eu vou embora. Não, dona Carla não tem poder para fazer isso não, Sá. Não, mas não tem problema não, Sr. Sérgio, olha como é que Deus é bom. Agora eu vou para onde? Para Belo Horizonte. Lá eu sei que pode. E eu conheço tudo lá, já tem muito tempo que eu fiquei lá. E lá eu vou vender agora do jeito que o povo gosta. E eu olhava para aquela mulher, numa fé inabalável. Eu fiquei realmente assim, nossa, com muita inveja dela. E foi uma lição muito grande para mim. Naquele momento que eu passava por aquelas situações meio complicadas na minha vida. E aí nós fomos para Belo Horizonte. Na verdade eu ia para Contagem, né, meus queridos? Mas como é que eu ia deixar aquela mulher lá em Contagem? Aí deixei, né, fui até no centro de Belo Horizonte. E para quem conhece sabe que lá é o verdadeiro umbral, né, gente? Deus, segunda-feira, de manhã, naquele lugar lá, só Jesus para aguentar aquilo lá, gente. Deus me livre. E aí não tem lugar de parar, não tem estação, não tem nada. Aí parei na fila dupla. Liguei para o pisca-alerta, falei, dona Carla, é aqui que só vai ficar. Vai ficar bem? Vou ficar muito bem. Então, dona Carla, olha só, deixa eu te falar. Deixa eu arrumar aqui para a senhora um dinheirinho que eu tenho aqui. Para a senhora, né, sustentar um dia, alguns dias aí. Não, não precisa. Eu tenho. E me mostrou um bolão de dinheiro assim. A mulher era inteligente. Eu guardei. Eu disse, não, dona Carla, mas olha só aceita isso aqui. Esconde aqui dentro da calcinha, do sutiã, do sapato, só quiser. Porque o povo aqui rouba, já a senhora foi roubada, não é verdade? E aí, com muito custo, ela aceitou. Ela falou para mim assim, mas eu também quero lhe dar um presente. Eu disse, não precisa, dona Carla. A senhora já me deu o maior presente que eu poderia receber, que é o seu exemplo de fé, de perseverança, de amor aqui. Era tudo o que eu precisava. Foi Deus que colocou a senhora na minha vida. É o que eu precisava, do seu exemplo. Eu não preciso de ganhar nada da senhora. Não, mas eu faço questão. Pega aí, Pedro. Está na sacolinha aí. E ali, né, e o Pedro olhando na sacolinha lá, e os ônibus passavam. Tirava aquele fininho em mim, buzinava. E xingava até a 4ª geração. A coitada da minha mãe já tinha morrido ali já, né? Ah, seu filho de não sei quem, né? E aí passava e xingava. Aí o Pedro caçando lá. Tá aqui não, mãe. Vê na outra sacolinha aí, então. E aquela barulhada de sacolinha, e o povo passava e buzinava. Eu falei, oh meu Deus do céu, agora mesmo vai bater na minha traseira aqui. Não precisa, dona Carla. Não. Vê aí na amarela, então. Aí não tá não, mas aí agora mesmo o guarda vai me multar. Meu Deus, não precisa, né? Então vê na sacolinha azul, que é a barulhada de sacola lá atrás. E ele então encontrou, e ela me deu um presente que eu trouxe. E eu quero mostrar para vocês aqui, meus queridos. Provavelmente o bem material mais precioso que ela tinha lá. E ela me deu esse cachorrinho. Um cachorrinho de vidro. Que eu guardo com muito carinho. Guardo com muito carinho. Um cachorrinho que eu me emociono muito quando eu vejo esse cachorrinho. E quando eu me lembro de Dona Carla e seu filho Pedro, que fizeram muita diferença na minha vida. Esse cachorrinho não tem boca, não tem orelha, não tem perna, não tem rabo, todo arranhadinho. Então, meus queridos, quando eu acho que eu tenho problemas, eu olho para esse cachorrinho. Ele tem problemas. Eu não tenho problemas. Ele não tem boca, ele não tem orelha, ele não tem perna, ele não tem rabo. Eu não tenho problemas. Se alguém deveria ter problemas, era a Dona Carla e seu filho Pedro. E eles não tinham problemas. Eles tinham um ao outro. E eles tinham Deus. Esse cachorrinho fica nos meus guardados,
em cima da minha mesa de trabalho, com coisas muito bonitas, até de outros países que já visitei, destoando dos demais souvenirs. Para algumas pessoas eu conto, para outras não. Mas que nós possamos aqui, meus queridos, refletir sobre Dona Carla e seu filho Pedro. Que possamos mudar as nossas atitudes, fazer a diferença, abraçar nossos pais, abraçar nossos filhos. Se você não consegue abraçá-los, porque nós sempre gostamos de abraçar aqueles que nos correspondem, então começa saindo daqui, abraça uma árvore ali, ó. Abraça um poste. Se chegar em sua casa e você abraçar e não ser correspondido, vai estar acostumado. Mas quando nós mudamos as nossas atitudes, as pessoas que estão à nossa volta, elas também começam a mudar. Não do dia para a noite, mas aos poucos. Porque nós queremos ser bem tratados, mas nós não tratamos bem as pessoas. Como é que eu vou querer um sorriso se eu só chego em casa de cara amarrada? Como é que eu vou querer que as pessoas me tratam bem se eu só as trato mal? Como é que eu vou querer uma palavra boa se eu só falo coisas ruins? A vida nos dá de volta o que a gente dá para ela, meus queridos. É como um eco. Se você chegar em cima de um cume de uma montanha e gritar ódio, rancor, desgraça, você vai ouvir isso também. Mas se você gritar amor, fraternidade, caridade, também vai ouvir isso. Paulo, o apóstolo, quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7, ele falou assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente colhe o que planta. Não tem como você colher flores se você está plantando espinhos. Newton, na sua terceira lei, ele nos fala, lei de ação e reação. Jesus nos ensinou isso há 2000 anos atrás, quando ele falou, a cada um de acordo com as suas obras. E o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, veio ratificar tudo isso falando, lei de causa e efeito. É tudo a mesma coisa, meus queridos, só mudam-se as palavras. Então, vamos mudar. Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele fez 4 sermões. Mas para mim, se ele tivesse feito só um, o Sermão do Monte, seria o suficiente. Aquilo é um tratado de amor. Uma coisa maravilhosa. Eu vejo os teólogos, os teósofos discutindo se Jesus subiu no monte para fazer sermão, se desceu do monte, se foi no meio do monte, no pé do monte. Eu não quero nem saber onde que foi. Se foi em cima da árvore, debaixo da árvore, dentro do rio. O importante é a essência do sermão. E lá ele tem uma passagem que fala assim, vós sois o sal da terra. E eu estava pensando que a gente podia fazer uma analogia interessante nisso aí. As senhoras prendadas na cozinha aqui, sabem que o sal, na medida certa, ele dá sabor aos alimentos, não é verdade? Mas em excesso, estraga os alimentos. E tem gente que é só sal. Tem gente que é sal puro o dia inteiro. Ninguém aguenta, meus queridos, ficar perto de pessoas assim. Pessoas que só falam de problemas, só falam de dificuldades, só falam de doença. É o famoso desmancha bolinho, não é? Tá aquele grupo conversando, quando chega essa pessoa, vaza todo mundo, né? Ninguém aguenta. Só fica um, o que estava de costas. Não viu a pessoa chegar? Ai, meu Deus. Aí vem aquela leréia. E você não pode sair porque você ficou por último. Né? E você tem que ficar escutando aquela leréia. Minha vida, que inferno, não sei o quê. A história é sempre a mesma. É repetitiva. Você já sabe de cor e salteado. É a pessoa que já acorda de mal com Deus, já acorda de mal com a vida. Bom dia só se for para você, né? Que Deus me livre. Gente, a pessoa só fala de doença. Conhece gente assim? Não olha para os lados não, aqui, só para mim aqui. Terrível, ninguém aguenta ficar perto de pessoas assim. A gente tem que temperar a vida com a quantidade de sal exata. É isso que a gente tem que fazer. Porque isso, meus queridos, é uma doença terrível. Uma doença que pega, viu? E mata. A doença que se chama, aqui, vocês já devem ter ouvido falar aí, essa doença. Mata mais do que essa tal dessa dengue hemorrágica que está aí, que é a doença da muquerela. Saiu no Jornal Nacional esses dias, vocês viram? Tem que tomar cuidado, pior, é contagiosa também. E o que é essa doença da muquerela? Muquerela é aquela pessoa que fica murmurando, queixando, reclamando e lamentando o dia inteiro. Ninguém aguenta ficar perto de gente assim, não. Pessoas que só falam de problemas, só reclamam. E pior, doenças terríveis. Eu tenho uma parente assim, só fala de doença. E pior, a doença dela é a pior de todas.
Se você chegar e falar, tia, estou com a dor de cabeça, o que é isso? Você precisa ver a minha dor de cabeça. Mas ela fala numa satisfação, numa alegria até. A minha. Você está com dor de cabeça não, você sabe o que é dor não. Você precisa ver a minha. E ai de você se você tentar curar ela. Não, na minha tem remédio que cura não. É dela a dor. E a doença sempre é pior. Se você tiver dor no estômago, ela tem úlcera. Se você tiver com úlcera, ela tem câncer. É uma competição. O meu sofrimento é muito maior do que o seu. E tem prazer em sofrer. É a doença da muquerela. Mas Deus, meus queridos, Deus é tão bom e maravilhoso que nos dá um antídoto perfeito, que é o Trocel. Se você tomar um Trocel de manhã, enfiar um Trocel de noite, eu vou contar uma coisa para você. Não tem doença da muquerela que resista. E o que é o Trocel? Trabalhar, rir, orar, cantar, esperar e ler. Olha só. Mas se tiver muito caro, compra o genérico. Metade do preço, que é o Crotel. Faz o mesmo efeito e custa metade do valor. O que é o Crotel? Cantar, rir, orar, trabalhar, esperar e ler. Olha só. Isso é o antídoto perfeito para qualquer doença da muquerela. Então, meus queridos, vamos começar a mudar as nossas atitudes, dar o primeiro passo. Eu sei que não é fácil, mas as grandes caminhadas começam assim. Olha só, lembre-se, o caminho não está feito. Ele se faz ao andar. E nós podemos mudar. Como nos ensina o nosso querido e saudoso Chico Xavier. Se eu não posso mudar o passado, eu posso mudar o presente e fazer um novo futuro. Porque a mudança está em nossas mãos. Não tem como eu voltar lá atrás e mudar alguma coisa. Mas eu posso mudar agora. Mudar as nossas atitudes, as nossas ações, a forma de nós tratarmos os nossos entes queridos, a forma de nós tratarmos as pessoas. E nós podemos, com certeza, fazer um mundo melhor. Para encerrar, eu quero contar uma história para vocês. Uma história de um pai e um filho. E essa história é muito interessante. E o nome dessa história se chama A Caderneta Vermelha. Olha só. Eu quero que vocês abram aqui, meus queridos, não só as suas mentes, mas abram aqui principalmente os seus corações. Para essa história verídica que eu vou passar para vocês aqui e que pode mudar também as nossas vidas. A história intitulada A Caderneta Vermelha. E começa assim. O carteiro entregou o telegrama. José Roberto não agradeceu. E enquanto abria o envelope, uma profunda ruga sulcou-lhe a testa. Uma expressão mais de surpresa do que de dor tomou-lhe conta do rosto. Palavras breves e incisas. Seu pai faleceu. Enterro, 18 horas. Mamãe. José Roberto continuou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração. Era como se houvesse morrido um estranho. Por que nada sentia pela morte do velho? Com o turbilhão de pensamentos confundindo, avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi, vencendo os silenciosos quilômetros de estrada, enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo não queria ir ao funeral, e se estava indo, era apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. A coisa havia chegado no final, no dia em que, depois de mais de uma chuva de acusações, José Roberto havia feito as malas e partido, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. Um emprego razoável, casamento, telefonemas à mãe pelo Natal, Ano Novo ou Páscoa. Ele havia se desligado da família, não pensava no pai, e a última coisa na vida que ele desejava era ser parecido com ele. No velório, poucas pessoas. A mãe estava lá, pálida, gelada, chorosa. Quando reviu o filho, as lágrimas correram silenciosas. Foi um abraço de desesperado silêncio. Depois, ele viu o corpo sereno, envolto por um lençol de rosas vermelhas, como as que o pai gostava de cultivar. José Roberto não verteu uma lágrima sequer. O coração não pedia. Era como estar diante de um desconhecido, de um estranho, de uma pessoa que se quer. O funeral, o sabiá cantando, o sol se pondo. Ele ficou em casa com a mãe até a noite. Beijou-a
e prometeu que voltaria trazendo netos e esposa para conhecê-la. Agora, ele poderia voltar a casa, porque aquele que não o amava não estava mais lá para dar-lhe conselhos ácidos, nem para criticá-lo. Na hora da despedida, a mãe colocou-lhe algo pequeno e retangular na mão. Há mais tempo, você poderia ter recebido isto, disse. Mas, infelizmente, só depois que ele se foi, eu o encontrei entre os guardados mais importantes. Foi num gesto mecânico que, minutos depois de começar a viagem, meteu a mão no bolso e sentiu o presente. O foco mortiço da luz do bagageiro revelou uma pequena caderneta de capa vermelha. Abriu-a curioso. Páginas amareladas pelo tempo. Na primeira, no alto, reconheceu a caligrafia firme do pai. Nasceu hoje o José Roberto. Quase 4 quilos. O meu primeiro filho, um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. À medida que folheava, devorando cada anotação, senti um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade. Pois as imagens do passado ressurgiram, firmes e atrevidas, como se acabassem de acontecer. Hoje, meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu vi ele de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai. Mas para o meu filho, desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. Em outra página estava escrito: Roberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá, mas ele merece, porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras. José Roberto mordeu os lábios. Lembrava-se de sua intolerância, das brigas feitas para ganhar a tão sonhada bicicleta. Se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? É duro para um pai castigar o filho. E bem sei que ele poderá me odiar por isso. Entretanto, devo educá-lo para o seu próprio bem. Estava escrito em outra página. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado. E esse é o único modo que sei de ensiná-lo. José Roberto fechou os olhos. E viu toda a cena quando, por causa de uma bebedeira, tinha ido para a cadeia. E naquela noite, se o pai não tivesse aparecido para impedir-o de ir ao baile com os amigos, então ele se lembrava apenas do automóvel retorcido e machado de sangue que tinha batido contra uma árvore. Parecia ainda ouvir sinos, o choro da cidade inteira, enquanto 4 caixões seguiam lugubremente para o cemitério. As páginas se sucediam, com horas curtas e horas longas anotações, cheias das respostas que revelavam o quanto em silêncio e amargura o pai o havia amado. Momentos de solidão, num grito de silêncio, porque era desse jeito que ele era. Ninguém o havia ensinado a chorar e a dividir suas dores. O mundo esperava que fosse durão, para que não o julgasse nem fraco e nem covarde. E, no entanto, agora José Roberto estava tendo a prova que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração tão terno e cheio de amor. E na última página estava escrito, aquela no dia em que ele havia partido: Deus, o que fiz de errado para meu filho me odiar tanto? Por que sou considerado culpado se nada fiz, se não tentar transformá-lo em homem de bem? Meu Deus, não permita que essa injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar, por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Depois, não havia mais anotações. E as folhas em branco davam a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José Roberto fechou depressa a caderneta. O peito doía. O coração parecia ter crescido tanto que lutava para escapar pela boca. Nem viu o ônibus entrar na rodoviária. Levantou aflito e saiu quase correndo porque precisava de ar puro para respirar. A aurora rompia no céu e mais um dia começava. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Certa vez ele tinha ouvido essa frase e jamais havia refletido na profundeza que ela continha. Em sua egocêntrica cegueira de adolescente, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Para ele, os pais eram descartáveis e sem valor, como as embalagens que são atiradas ao lixo. Afinal, naqueles dias de pouca reflexão, tudo era juventude, saúde, beleza, música, cor, alegria, despreocupação, vaidade. Não era ele um semideus? Agora, porém, o tempo o havia envelhecido, fatigado e também tornado pai aquele falso herói. De repente, no jogo da vida, ele era o pai e seus atuais contestadores. Como não havia pensado nisso antes? Certamente por não ter tempo, pois andava muito ocupado com os negócios.
a luta pela sobrevivência, a sede de passar fins de semana longe da cidade grande, a vontade de mergulhar no silêncio sem precisar dialogar com os filhos. Ele jamais tivera a ideia de comprar uma cadernetinha de capa vermelha para anotar uma frase sobre seus herdeiros. Jamais lhe havia passado pela cabeça escrever que tinha orgulho daqueles que continuariam seu nome. Justamente ele, que se considerava o mais completo pai da terra, uma onda de vergonha quase o prostrou por terra. Uma derradeira lição de humildade. Quis gritar, erguer, procurando agarrar o velho para sacudi-lo e abraçá-lo, mas encontrou apenas o vazio. Havia uma raquítica rosa vermelha num galho de jardim em uma casa, e o sol acabava de nascer. Então José Roberto acariciou as pétalas e lembrou-se da mãozona do pai podando e adubando e cuidando com amor, porque nunca tinha percebido tudo aquilo antes. Uma lágrima brotou como orvalho, e erguendo os olhos para o céu dourado, de repente sorriu e desabafou-se numa confissão aliviadora. Se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, velho. Obrigado por tanto amor. E me perdoe por haver sido tão cego. Fale, curta, abrace, beije, sinta e ame todas as pessoas com que você pode ver e tocar. Aproveite. Olha, meus queridos, eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre esta mensagem, sobre o estudo dessa noite. Mas eu gostaria de falar para vocês, para uma reflexão final, o seguinte: às vezes, nós vemos barreiras na nossa vida intransponíveis. Vemos coisas que achamos que nós não damos contas de superar. E às vezes, pegamos um pequenino lenço como esse e transformamos ele num véu. E colocamos esse véu à frente dos nossos olhos. E não vemos mais nada a não ser um muro enorme, intransponível. Dificuldades temos de vencer aquelas barreiras. E esquecemos que se nós tirarmos esse véu, nós vamos ver que além desse muro, nós temos uma planície, nós temos um futuro. Então o que eu gostaria aqui, meus queridos, de sugerir para cada um de vocês, que nós possamos retirar esse véu dos nossos olhos, olhar para frente e pegar esse véu, para que ele possa nunca mais ficar na frente dos nossos olhos, e que nós possamos fazer assim com ele, ó, desaparecer, sumir com o véu da frente, acabar. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos problemas, sumir com eles, tirar o véu e sumir. Mas não adianta, meus queridos, tirar o véu daqui e colocar no coração. Porque aí nós temos, por fora, estamos bem, sorridentes, mas estamos amargurados por dentro. O nosso coração está com véu. Mas então não basta tirarmos daqui, temos que tirar de dentro para fora, jogar para longe, tirar do nosso coração e acabar com tudo. E aí abram bem a boca e peçam a Deus, porque Deus jamais nos desampara. Deus, tira esse véu do meu coração, deixa meu coração livre para amar, tira o ódio do meu coração, tira o rancor, a mágoa, que possa sair do meu coração e ir embora. E abra bem a boca assim, ó. Senhor, tira para fora, jogue longe, bem longe assim. Para bem longe esse véu. Obrigado a todos, meus queridos. Muita paz a todos vocês.